Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo, onde a gente vai discutir um pouco sobre o Plano Diretor de TI, PDTI, da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é um plano, esse documento que a gente vai explorar, é um plano que vai do período de 2018 a 2021, ou seja, nesse momento ele é corrente ainda, e ele é um documento aberto, disponível para consulta pública, então para a gente vale como mais uma fonte de informações e de base como estrutura para que a gente crie planos diretores de TI em organizações de diversos portes e não só necessariamente governamental, como esse exemplo aqui, mas que a gente possa utilizar em organizações diversas, privadas inclusive. Para quem tiver interesse, pode acompanhar o documento baixando desse site, na verdade, procurando no Google por PDTI ANEEL, nesse período de 2018 a 2021, o primeiro documento que aparece é esse PDF que vocês podem utilizar como base para acompanhar a nossa discussão, ou simplesmente usar o que a gente vai apresentar aqui como sendo pontos mais importantes para a nossa discussão. Bem, o objetivo dessa discussão, dessa apresentação desse plano, é usar um exemplo, não necessariamente o melhor, mas é um exemplo que tem algumas seções bem interessantes, e que, fazendo referência ao CISP, ao Guia de Elaboração de PDTI do CISP, a gente pode identificar que vários desses processos, artefatos que constam no guia do PDTIC do CISP estão presentes nesse documento. Então aqui vale uma breve discussão do que já foi explorado num vídeo que trata especificamente, né, do guia de elaboração do CISP, mas que aqui eu queria retomar rapidamente, que é o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação, o PET, ou Plano Estratégico de TIC, e a diferença para o Plano Diretor de Tecnologia da Informação. Então, no próprio documento, fica muito claro que o objetivo do Plano Estratégico de TIC é, obviamente, estar no nível da pirâmide das decisões estratégicas, e o PDTI no nível tático. Então, nesse documento eu vou transitar um pouquinho aqui para frente, só para a gente acompanhar pela figura, que já foi explorada no vídeo que trata somente desse assunto, mas a gente tem no nível estratégico o plano estratégico institucional, que é o que vai guiar todo o direcionamento da organização como um todo, como futuros negócios, o direcionamento estratégico de expansão ou até mesmo redução, diminuição de portfólio de serviços e produtos, etc. No nível tático, aí sim a gente tem o plano diretor de TIC, ou PDTI, quando né, não se usa a nomenclatura da comunicação, mas que de qualquer forma é o mesmo documento, e o operacional com os planos de ação. Então a gente pode observar que em vários planos diretores de TI existe um pouco do planejamento estratégico e existe um pouco dos planos de ação que tocam um pouco mais o nível operacional. Então, a gente pode observar que um PDTI, ele tanto transita um pouco para cima na estratégia, quanto ele transita um pouco para baixo no nível operacional. Então, a gente está aqui no planejamento tático de TI, abrangendo o PDTI. E no caso que a gente vai utilizar, o documento da ANEEL. Então, transitando um pouco no documento, a gente consegue observar que ele foi elaborado valendo-se do guia CISP. Então, os processos, artefatos, boa parte do que é proposto no CISP está implementado aqui nesse documento, né? Então, é bastante interessante a gente conseguir identificar esse mapeamento. Então, assim, se a gente for observar nessa parte inicial de metodologia, a aprovação, os documentos de referência, obviamente, um tanto por se tratar de um órgão governamental, mas outro tanto seguindo a estrutura proposta pelo documento do guia do CISP, né? Então, a gente pode ver é, na parte inicial do documento, né? A apresentação que é feita pela instituição, qual que seria o objetivo que é tratado logo na sequência. Um pouco atrás ali tem o versionamento, né, desse documento, então ele foi construído bastante rapidamente até, pelo porte da instituição, né, termos e abreviações, etc. E nessa parte inicial que a gente tem o objetivo, abrangência e o horizonte, né? Então o objetivo do PDTI alinhado com o PET, como a gente discutiu anteriormente, né?
ele está aqui relacionado. Acho que quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais pode utilizá-lo aqui para leitura e estudo e, inclusive, como base para a elaboração de outros PDTIs. A abrangência, que é visto na sequência também, dos órgãos e das instituições que ele abrange. E essa parte é bastante importante, né? O horizonte estratégico, que ele vale do início de janeiro de 2018 até o final do ano de 2021. Isso é bem importante porque essa definição do horizonte estratégico vai definir muito como vai ser conduzido o processo do PDTI e depois o seu acompanhamento. Se é um horizonte muito curto, a condução dele tem que ser muito rápida e o acompanhamento também muito mais frequente. E o seu nível não vai ser tão estratégico de longo prazo, de grandes decisões. Ao passo que se a gente tem PDTIs de 4 ou 5 anos, obviamente a gente consegue explorar essa perspectiva de mais longo prazo. Certamente com um processo de revisão constante, porque não adianta a gente imaginar que estrategicamente uma organização hoje vai pensar para os próximos 5 anos e que tudo que foi pensado vai ser materializado e que nada vai ser alterado, né? Então, a metodologia que é explorada logo na sequência é apresentado exatamente a figura da sequência dos macroprocessos, né? Do guia PDTIC, de elaboração de PDTIC do CISP, com preparação, diagnóstico e planejamento, onde aqui efetivamente são feitas as propostas com base no que é identificado aqui de oportunidades, melhorias e a situação atual. E aqui a preparação é como o processo de elaboração do PDTIC foi feito, a equipe, as aprovações, instâncias, etc., né? Então dá para ver que foi utilizado efetivamente o guia e que isso é bastante importante para que o processo seja padrão. Uma vez definido esse processo com a metodologia, na sequência são apresentadas informações sobre a aprovação e os documentos de referência. Então, a aprovação, o formato de aprovação, a regulamentação, a portaria, né, de aprovação e os documentos diversos de referência que são utilizados. Mas na sequência há uma seção bastante importante dos resultados, aqui, dos resultados do PDT anterior. No caso da ANEEL, era o período de 2014 a 2017, e que eu acho que aqui vale explorar um pouquinho, que a situação no momento da constituição do novo PDTI era que 8% das iniciativas tinham sido canceladas, 23% concluídas, um tanto praticamente igual em andamento, e 46% pendente. Então, assim, obviamente, cada instituição faz a análise que lhe é pertinente para as ações do plano anterior, e o que é bastante importante é que tenha um acompanhamento constante. Então não quer dizer que esse percentual de ações que estão pendentes ou das que foram canceladas que seja um problema, porque obviamente isso pode ser reflexo de uma mudança de rumo mais estratégico da organização e que algumas iniciativas, algumas metas, alguns projetos deixaram de ter tanta importância em detrimento de outros. Mas o mais importante é que isso seja documentado, seja registrado efetivamente, né? Então, depois dessa parte de resultados do PDTI anterior ou dos anteriores, caso seja, né, a situação, os princípios e diretrizes são apresentados pelo PDTI. Então, depois dessa análise, né, do resultado, os princípios, a fonte, aqui obviamente, né, como é um órgão público, existe uma fonte mais formal, mas os princípios e as diretrizes elas devem aparecer independente do tipo da organização, né? Ok. Na sequência é apresentado o referencial estratégico da TI com um mapa estratégico. Então aqui a gente pode observar que conceitos como missão, visão, os valores, aqui embaixo, um pouco da estrutura do Balance Scorecard, do BSC, está aqui presente também, mas principalmente tem esse direcionamento estratégico e o relacionamento entre as dimensões de recursos, processos e resultados, o que é bastante importante para guiar o resto da execução e o resto da criação de um plano diretor. Na sequência é apresentado o inventário das necessidades, inicialmente tratando o plano de levantamento das necessidades, ou seja, a forma, a estrutura que essas necessidades são e foram utilizadas, né, para a aplicação desse PDTI. É interessante observar que na seção de critérios de priorização foi utilizada a matriz Gucci de gravidade, urgência e tendência,
O resultado dessas necessidades, os resultados, né, eles são apresentados nesses dois anexos, anexo 1, o inventário das necessidades de TI, e no anexo 2, as não priorizadas. E também na seção 7.4 é feito uma referência aos projetos, né, do planejamento estratégico institucional. Mas na sequência, uma coisa que também é bastante utilizada em qualquer tipo de PDTI, independente da organização, é que a gente conheça muito bem a estrutura. Aqui, a estrutura da TI. Aqui, na verdade, a SGI é essa Superintendência de Gestão Técnica da Informação, que é essa área responsável e a área fim para atendimento das ações, das metas desse PDTI. E normalmente existe o organograma, né, que é utilizado por cada uma das áreas que vai ser afetada e que é a parte interessada dos PDTIs. Na sequência são apresentados os processos de TI da organização, específicos, obviamente, da organização, com as suas siglas, os seus agregados aos processos, como eles chamam, e cada um dos seus subprocessos. E na sequência são desdobrados esses processos no plano, na criação dos planos operacionais, onde os subprocessos da TI eles entram como base e o plano diretor de TI, o PDTI, ele entra como base também para os planos operacionais. Mas essa aqui é uma estrutura particular, eu acho que vale como consulta ou como referência. Mas ok, na sequência, com a capacidade de execução da área de TI, essa parte realmente é bastante importante. Aqui, obviamente, cada instituição tem a sua base histórica, tem as suas referências, tem uma análise especificamente deles com relação aos anos e como que é a distribuição para que eles tenham os seus negócios correndo, rodando, o tanto que é investido no crescimento, melhorias e na transformação, né, em uma predominância um pouco maior aqui nessas duas áreas. Mas, obviamente, isso é muito particular de cada organização e aqui até se trata, na sequência, da expectativa de recomposição e até racionalização do quadro de colaboradores, né? Mas a capacidade da TI é uma seção bastante importante que seja conhecida, porque sem uma definição muito clara da capacidade da TI para o período, né, obviamente, então pode ter uma situação no ano de 2019 agora, mas que em 2023 seja diferente, 2022. Então, certamente isso faz muita diferença para a elaboração e priorização das metas, das ações que vão ser desdobradas por esse plano diretor de TI, né? E a próxima sessão trata justamente do plano de metas e plano de ação e de ações. Essa é uma sessão bastante extensa e que possui todas as metas, as ações, todo o quadro no próprio corpo do documento, ele não está como um anexo ou um apêndice. Aqui é possível observar novamente como base e origem do guia CISP, onde as necessidades elas são desdobradas em metas, que por sua vez são desdobradas em ações. Não necessariamente um para um, mas que obviamente a gente vê muito claramente essa rastreabilidade que existe entre as necessidades, as metas necessárias, no caso aqui, por exemplo, para a necessidade 1 e para a necessidade 2, eu preciso ter a meta 02 atendida, e as ações desdobradas na sequência, né? Então, esse documento na sequência, ele apresenta, conforme a categorização da tabela, uma tabela bastante extensa, que não é o nosso foco aqui explorar, né, o seu conteúdo, mas que, obviamente, a estrutura de nomenclatura dos projetos, as ações, os responsáveis, as áreas atingidas, os status, etc., podem ser utilizados como base para a criação de uma estrutura de um PDTI de uma organização qualquer. Não necessariamente governamental, mas que possa se valer dessa estrutura proposta aqui por esse PDTI. Então aqui a gente vai muito rapidamente para a seção seguinte, que trata sobre o plano de gestão de pessoas, que é o capítulo número 11. Deixa eu retomar ele aqui. Aqui, que trata do plano de gestão de pessoas com duas seções. O de quadro de necessidades de TI e dos perfis, que a gente vai ver logo na sequência. Então, obviamente,
é muito particular da organização, cada estrutura tem a sua, mas é importante que esse quadro seja conhecido, identificado e eventualmente até proposto para que seja ampliado ou reduzido, eventualmente mantido, dependendo da estratégia que existe para o futuro dessa organização, né, considerando o TI. E os perfis que são necessários para cada uma dos cargos, qual que é o perfil necessário para cada uma das coordenações. Aqui é a estrutura organizacional da organização. E eu acabei até não falando, mas eu acho que dá para retomar aqui rapidamente. Eventualmente, na documentação que tem o plano das metas e das ações, eventualmente algumas organizações colocam o plano de gestão orçamentária também junto aqui, né? A estrutura que foi utilizada nesse PDTI tem um plano orçamentário separado, aí colocado, né, ano a ano, estimado ano a ano com seus valores, conforme cada uma das atividades, ou lote, que seria uma estrutura. Então, eventualmente, até essa forma, ela é mais clara, ela é mais concisa do que a utilizada quando ela é muito granular, com cada uma das metas. Então, eventualmente, essa pode ser uma boa estratégia para que seja utilizada pelas organizações também. Na sequência, a gente observa o plano de gestão de riscos, como que os principais riscos são tratados pela organização, nessa abordagem que é utilizada pela ANEEL com o dano e impacto, qual que é a probabilidade, as ações de prevenção e de contingência, caso o risco venha acontecer, qual que é a ação, o que pode ser feito para mitigar ou para reduzir que esse risco ocorra. Então também é uma seção dos grandes riscos da organização com vistas à TI, que são mapeados no plano. E essa é uma seção também de grande importância que seja criada numa estrutura de um PDTI. E na parte final do documento, existe uma seção também de muita importância, que são os fatores críticos de sucesso, onde são enumerados, são evidenciados os pontos de atenção, seja de qual nível for, como por exemplo o patrocínio num plano diretor de TI, mesmo num planejamento estratégico de TI, o patrocinador, o envolvimento da alta gestão da organização, ela é essencial, ela é muito importante. Então aqui consta tanto do patrocínio da diretoria, quanto apoio do comitê, né, dotação orçamentária e outros fatores. Cada organização, obviamente, tem as suas peculiaridades, mas essa é uma seção muito importante. Daí, na sequência, são feitas algumas considerações com relação à conclusão, né, desse trabalho, e, por fim, o anexo 1 e o anexo 2, que são apresentados o inventário de necessidades de TI, e, na sequência, as listas das necessidades de TI não priorizadas. Então, isso às vezes está incorporado, está dentro do corpo do documento, às vezes está como anexo ou apêndice, como é o caso. Mas, de qualquer forma, esse documento ele tem ao todo 69 páginas. Ele é um documento que é bastante objetivo, bastante direto. Então, quando elaboramos planos diretores de TI, mais do que ter um detalhamento muito grande, a gente precisa ser assertivo no conteúdo e no envolvimento e no alinhamento, tanto da autoestratégia quanto dos níveis operacionais que vão desenvolver esse plano diretor de TI. Então, dessa forma, a gente finaliza essa análise muito breve e informal do plano diretor de TI da ANEEL e que pode ser usado como base para a criação de planos diversos das nossas organizações privadas de porte pequeno, onde não necessariamente a gente vai contemplar toda essa estrutura e todas essas sessões, mas algumas delas certamente podem ser utilizadas como inspiração para que a gente constitua estruturas adequadas, viáveis de serem implementadas em organizações de todos os portes. Então eu fico à disposição e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.